Bem-vindas e bem-vindos ao Pod Vegan, o podcast da Vegan Health que fala sobre saúde, beleza e bem-estar. E hoje a gente vai conversar com uma queridíssima que vai trazer informações super gostosas, tanto para a nossa mente como para o nosso corpício. Mas antes de eu apresentar ela, eu quero perguntar para vocês, já estão seguindo? Já se inscreveram aqui no canal? Gente, isso é super importante para a gente e é por isso que eu estou sempre aqui pedindo para vocês se inscreverem. É claro, se vocês gostarem do conteúdo. E compartilhem com amigos, familiares e pessoas que também se interessam por informações úteis, importantes e que mudam o nosso dia a dia. Prazer. Muito bem-vinda ao Pod Vegan, Priscila. Obrigada. Você é super querida, foi um prazer receber você aqui hoje. Obrigada. Antes da gente fazer para você a pergunta que não quer calar, conta um pouquinho pra gente da sua história. Tá. Bom, eu sou a Priscila Maza, nutricionista. Sou nutricionista desde 2014, me formei em 2013, então comecei a atuar como Nutri em 2014. Desde então, eu já era vegetariana na época, né? Virei vegetariana muito cedo, com 12 anos de idade. E em 2013 eu conheci o veganismo e aos pouquinhos fui migrando para ele. Então eu resolvi atuar na área da nutrição, auxiliando as pessoas que queriam na época e querem até hoje virar vegetarianas ou veganas, começar a fazer essa transição. E na época tinham poucos profissionais voltados para essa área da nutrição vegetariana e vegana. Hoje em dia tem crescido bastante, isso é muito bom. Então eu resolvi me especializar na parte de nutrição esportiva, para poder auxiliar essa parte das pessoas que são vegetarianas e veganas e buscam melhora na performance, melhora também na parte da estética, que todo mundo sempre quer ganhar volume de massa magra, perda de gordura corporal. E para ajudar um pouco mais na saúde, resolvi também fazer a parte de avaliação metabólica, que vai da parte de vegetarianos, veganos e até mesmo onívoros, que não acaba tendo grandes mudanças, né? E também fiz a pós de nutrição e estética. Tudo isso associado com vegetarianismo e veganismo. Ai, que legal. Então a gente vai ter que pensar num episódio só de estética na próxima temporada. Já está convidada. Obrigada, com certeza estarei aqui. Mas então vamos lá. Pergunta que não quer calar. Veganismo sem suplementação pode? Então, depende. Não digo relacionado às pessoas que são vegetarianas ou veganas. De contexto geral, muitas pessoas podem ter carência de vitaminas, sejam vegetarianos, veganos, pessoas que são onívoras, né? Sempre temos que dosar exames de sangue. Se eu te disser que de 100 pessoas, algumas conseguem manter níveis bons de vitaminas, de 100, talvez umas 5, pensando em vegetarianos, veganos e onívoros, que são pessoas que consomem da carne, frango, peixe, ovos. Então a gente tem na cabeça, tipo, é vegano, tem que suplementar. Não necessariamente. Não necessariamente. Muitas pessoas que não são vegetarianas e veganas, às vezes também precisam suplementar. E tem se tornado cada vez mais comum isso, né? Eu percebo assim, eu sou vegetariana há 5 anos. Quando eu mudei para São Paulo, eu não era. E eu nunca tive problema com vitamina D. Morava em Brasília, né? Sol não falta naquela terra. Então eu nunca... E aí eu comecei a ter problema com carência de vitamina D e tive que começar a suplementar. E nem tinha nenhum tipo de mudança de dieta, né? Então, na verdade, é um mito a gente achar que quem tem que suplementar é quem é vegano ou quem é vegetariano. Então, a nossa respostinha já começa por aí, gente. Isso não é um ponto exclusivo de quem tem dietas mais restritas. Mas conta pra gente, então, como que a gente faz essa questão de suplementação, como que funciona dentro da nutrição, essa parte da alimentação vegana, como que vocês trabalham? Bom, em primeiro lugar, o que é importante? Seja vegetariano, vegano ou onívoro, fazer exames de sangue. Quando a gente fala de fazer exames de sangue, é fazer uma bateria completa. Hemograma para verificar se tem anemia ou não, as vitaminas, né? Então a gente está falando aí de vitamina D, ferritina, que é estoque de ferro. Muitas mulheres, às vezes, têm carências de estoque de ferro pelo fato de menstruar. Não é porque virou vegetariano nem porque virou vegano, é porque menstrua, perde sangue. Então, isso acaba colaborando para que tenha, muitas vezes, carência. Fazer exames de vitamina B12. Então, se a vitamina B12 está dentro do padrão de normalidade, que a referência é sempre muito ampla, então está abaixo de 500, essa pessoa tem carência. E é muito comum de pessoas que fazem uso de algum tipo de medicamento para a parte de diabetes, às vezes vai ter carência de vitamina B12, por isso que não necessariamente ela é vegetariana ou não. Ela faz uso de um medicamento que faz com que ela tenha níveis mais baixos de B12. Ela pode fazer uso de algum prazol da vida, que são remédios antiácidos para auxiliar nessa parte de
Ai, meu Deus, digestiva, para poder... Então, quando essas pessoas fazem uso de algum medicamento que contém prazol, muitas vezes tem carência de vitamina B12. Na alimentação vegetariana e vegana, a gente naturalmente não tem a vitamina B12, a não ser que seja um alimento fortificado, por isso que é importante da gente visualizar como estão nossos níveis de vitamina B12, entre outros parâmetros, né? Não só essas partes de vitaminas, micronutrientes, mas também metabolismo de carboidrato através de um triglicérides, metabolismo de proteína através de um exame de ureia, colesterol e frações. Então, é bom da gente fazer uma bateria, um check-up completinho para verificar. E uma coisa que é muito importante é nunca suplementar por livre e espontânea vontade. Ai, meu nível tá baixo, vou lá comprar uma B12 para suplementar. Existem vários níveis de B12 para a gente comprar, né? Desde 3,4 microgramas, 9,9 microgramas, 500 microgramas, 1.000 microgramas, 5.000 microgramas. Cada dose vai ter uma resposta diferente no organismo da pessoa. Muitas vezes essa pessoa usa uma dose alta e ela esquece de olhar para o estoque de ferro dela. A B12, quando sobe nos níveis sanguíneos, ela consome muito ferro. Isso que acontece, ela acaba tendo uma carência de ferro que ela não tinha, pelo fato de fazer uma suplementação inadequada. Então, isso é um ponto de atenção de extrema importância. A vitamina D, conforme você falou, se a pessoa não tem hábito de se expor na luz solar, ela possivelmente vai ter carência por conta da vitamina D estar presente nos raios solares. Sim, e assim, aí é uma coisa minha, de experiência minha, que eu acho que como eu morava em Brasília, e em Brasília a incidência dos raios solares é bem mais forte, né? A gente está mais no centro, está no centro do país, então o sol é muito forte lá. Eu percebo que aqui é forte, mas não é da mesma forma. Então, eu nunca me preocupei eu nunca tive que suplementar, porque meus exames nunca acusaram nenhuma carência. Por quê? Porque até mesmo o sol do dia a dia, no carro, andando na rua, ou passeando, era o suficiente ali, meio que para atender as minhas necessidades. Quando eu vim para cá, que eu acho que a selva de pedra meio que tampa muito do sol aí, do que a gente precisa. Por mais que eu frequente a praia, eu ainda tenho carência de vitamina D, então eu tinha que estar repondo mais isso. E o ferro é a mesma coisa, né? Porque ferro é um problema que eu sempre tive. Então, não como que a gente diz assim, não é exclusividade de pessoas que têm restrição alimentar, porque eu não tinha restrição alimentar nenhuma e eu tive problemas de ferro seríssimos até pouco tempo, porque eu menstruava, e aí eu já tinha passado dos 40, e aí o que estava acontecendo? Os meus ciclos estavam muito fortes, muito intensos e muito longos. Isso estava me dando anemia constante, até que eu tive que operar e rever isso para estabilizar, porque eu fazia suplementação e muitas vezes na veia, e aí no dia que eu fazia, no dia seguinte eu menstruava. Quer dizer, eu ingeria e ia pro ralo no dia seguinte. Então, assim, era muito complicado. Isso foi uma fase bem complicada. Hoje eu já não tenho mais. Graças a Deus, já resolvi isso. Então, não tenho. Mas a vitamina D eu tenho que estar o tempo inteiro suplementando. E a vitamina D, muita gente não sabe, mas muitas vezes a pessoa vai ali e compra, vou comprar uma vitamina D. Isso é perigoso porque ela tem risco de trazer toxicidade, dependendo da dosagem que é utilizada. E muitas vezes essa vitamina D que a pessoa vai comprar é de origem animal. Não é somente a cápsula que pode ser gelatinosa, mas o conteúdo colecalciferol, muitas vezes ele é de origem animal. Para ser vegana, a gente vai usar o ergocalciferol ou o colecalciferol vegano, né? Que são algumas farmácias de manipulação que trabalham com ela, que normalmente ela vem de líquens ou de cogumelos. Ah, que legal, interessante. E a absorção costuma ser diferente, né? Então, é mais rápida? Ela vai ser tão boa quanto a de origem animal, mas a gente sempre vai dar prioridade para as vitaminas D veganas base líquens do que as de cogumelos. Elas costumam ser de melhor qualidade. Aí sempre verificar com a farmácia, pedir para o médico ou nutricionista que suplementou, colocar essa observação. Eu gostaria que fosse a vitamina D vegana e ver qual que a farmácia faz uso. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu ouvi você falando aqui, conversando com a gente, falando sobre alimentos fortificados. O que seriam alimentos fortificados? Por exemplo, a gente vai ali comprar um leite vegetal. Então, muitas vezes, leite vegetal vai ser só castanha e água. Isso quer dizer que não é um leite vegetal fortificado com cálcio. Ele é somente um leite de base de castanha. É um leite de vegetal de castanha, água, fortificado ali com cálcio. Então, vai estar escrito ali a descrição de cálcio. Então, na informação nutricional, onde tem carboidrato, proteína, gordura, vai estar escrito cálcio. Então, geralmente, ele tem que ter um valor similar ao de um leite de vaca. Então, você vai pegar o leite vegetal, que vai ter ali 250 miligramas de cálcio, 300, 400. Então, depende muito da marca que vai estar utilizando. Então,
ideal que a pessoa, sempre que for comprar um leite vegetal, observe se ele é fortificado com cálcio. E muitas vezes ele também é fortificado com vitamina B12. Vem até descrito ali na descrição, fortificado com B12. Normalmente, esses níveis de B12 que são fortificados, eles não suprem carência. Pessoas que não têm carência, muitas vezes conseguem manter, sim, com esses alimentos. Mas são muito raras as pessoas que conseguem. Como que seria, hoje cada vez mais a gente tem visto, né, famílias veganas e as crianças já nascem veganas dentro do seio familiar. Como que é a alimentação dessas crianças? Desde já se começa a fazer algum acompanhamento nutricional? Ou de repente, porque a família já é vegana, já está acostumada e ela mesma faz ali o acompanhamento? Bom, vegetarianismo e veganismo em todas as fases da vida é possível. Desde uma introdução alimentar, que quando começam com 6 meses completos, desde a época de infância, crescimento, adolescência, adulto, idoso. Então, não tem restrição para períodos de idade. Mas começou a introdução alimentar, meu bebê vai ser vegano. Então, é importante, sim, da gente suplementar a vitamina B12 de manutenção, para não ter risco de ter carência, vitamina de ferro, vitamina D. Então, esses 3 são prioridades. Tem que fazer suplementação, é super importante. E na alimentação, ter os mesmos cuidados de uma pessoa que é adulta, né? Então, ter um pouquinho de cada grupo. Quando a gente fala um pouquinho de cada grupo, a gente tem o grupo de leguminosas, que são nossas fontes de proteína, a gente chama aí de feijões. Vamos ter os grupos de cereais ou tubérculos, que são os famosos carboidratos, que também contêm proteína na sua composição. A gente está falando de legume e verdura, que são os alimentos que a gente vai encontrar com grande facilidade na feira. Então, verduras são sempre as folhas, legumes são sempre aqueles com formato, abobrinha, berinjela, chuchu, couve-flor. Estamos falando de sementes e castanhas, né, que também é importante de ter aí na alimentação, seja em cima de uma fruta, seja em cima de uma comida, em algum tipo de preparação. E as frutas. Então, esses mesmos cuidados que a gente vai ter quando somos adultos são importantes também quando são crianças. Ah, tá, interessante. E como é que, me fala um pouquinho, os adultos têm cedido mais, os idosos, como que tá essa aceitação do veganismo no meio, na nossa sociedade? É difícil te dizer como está nesse sentido, porque muitas crianças já nascem recusando a parte de carne, frango, peixe, então elas naturalmente já têm ali um pezinho para o vegetarianismo. Basta os pais aceitarem. Exatamente. Muitos adolescentes e pessoas bem jovenzinhas, na faixa dos seus 20, 28, elas têm se preocupado mais com o meio ambiente, então vem crescendo cada vez mais esse público. E eu percebo que muitos adultos, na faixa dos seus 35 aos 60, vêm repensando. É que é difícil de mudar a mentalidade ali, mas é super possível. Basta assistir documentários e tocar ali o coração, basta conversar com alguém que é vegano para poder ativar a chavinha. Putz, é bom talvez eu começar pelo menos com a segunda-feira sem carne. Então, vem sempre crescendo. O período de pandemia cresceu muito mais, absurdamente mais. Mas hoje em dia ainda tem gente mudando, não necessariamente todos os dias, mas vem aos pouquinhos fazendo redução de alimentos de origem animal. Ainda mais pela ideologia ou você acha que é mais uma questão alimentar, de saúde? A grande maioria é por ideologia. Quando é por ideologia, a pessoa vem e fica. Vem e fica, exatamente. Quando a pessoa visa ambiental, às vezes vem, às vezes vai, às vezes volta. Quando é questões políticas, vai e volta. Então, mas quando a pessoa resolve virar pelo fato de ideologia, por dó dos animais, ela não muda de opinião. Não muda. Foi o meu caso. O meu enteado, por exemplo, ele tem uma restrição alimentar, na verdade. Ele, desde pequeno, quando ele era bebezinho, ele comia de tudo e gradativamente ele foi rejeitando alimentos. Mas ele rejeita todos os tipos de alimento que você possa imaginar. Então, ele não come legumes, ele não come nenhum tipo de carne, ele não come nenhum tipo de fruta. É basicamente pão, pizza, milho. A gente brinca que é o suco de laranja, o suco de uva, o picolé de uva. Mas, de todas as tentativas que a gente fazia, falava, experimenta um feijão, experimenta um arroz. Parece que ele não desenvolveu o paladar, sabe? Assim, a questão da textura da comida.
Porque quando ele era mais novo, o pai tentava muito, meio que forçado, tipo, você vai comer um arroz de qualquer jeito. Ele engolia aquele negócio e ele ficava com aquele negócio até voltar e ele colocar para fora. Mas uma coisa que ele sempre colocou, e aí nunca foi questionado, é que ele falou assim, eu nunca vou comer nada que seja vivo. Que bonitinho. Sempre, sempre. Ele sempre falou, eu nunca vou comer nada que seja vivo. Ele sempre foi criado com muito animal. Né, animais em casa, com galinha, com vários tipos de animais. Então, ele sempre falava isso. E aí, a gente sempre falava, tudo bem, você não precisa... Mas, pelo amor de Deus, um feijão, uma lentilha, uma batata... Não, sabe? Então, ele tem uma restrição bem... Mas o que eu acho interessante é isso, é porque existem coisas que realmente vêm, sabe? Eu acho que do sentimento, né? Do maltrato, do sacrifício, da cena ruim, sabe? Que eu acho que vai trazendo. E se para ele foi uma desculpa do tipo assim, pelo menos não vou me encher o saco com isso, porque eu não vou ter que comer, funciona, sabe? Porque ele para ele é... E nem que tenha, porque às vezes o que acontece? Ele tá numa air fryer. Aí ele botou a batata frita dele, e a air fryer estava suja, porque de repente limpou ali muito por cima, mas meu marido tinha feito uma carne, quando ele sente, ele fala, não vou comer essa batata. É porque fica forte o sabor, né? Não tem como. Ele fala, não dou conta, não, pai, pô, pai, não limpou, pô, pai, não sei o que, não. Ele, não, eu limpei, não limpou, direito não, você não lavou, não vou comer essa batata. Então, assim, eu acho que vem o cheiro, porque fica muito mais sensível, vem o cheiro, vem o sabor, vem tudo, né? E aí, então, é uma questão, assim, bem dele, de pequenininho mesmo, sabe? E eu tenho visto muito isso, muitas crianças que a família é uma família tradicional carnívora, né? E aparece uma criança e ela fala, cara, não quero, não vou, não gosto, não quero isso. E tá tudo bem. Criança não querer comer carne, frango, peixe. Tá tudo certo. Tudo bem, exatamente. Uma vez eu estava numa roda de amigos e aí o meu marido, o meu marido come muita carne. Para ele, assim, não existe uma refeição se não tiver uma proteína, mas proteína para ele tem que ser carne. Às vezes eu falo, mas tem a lentilha. Você sabe o que eu quero dizer com proteína? Ele fala assim pra mim. Aí eu falo, não, tá bom. É porque às vezes eu tento dar umas burladinhas assim, sabe? Mas não consigo. E aí a gente vai muito em restaurante vegano porque eu como, porque eu gosto, né? Porque é meu estilo. E ele fala, nossa, tem comidas maravilhosas. E aí, numa dessas conversas, a gente estava com outro amigo e ele falou assim, nossa, se eu saísse com uma pessoa e ela virasse para mim e me dissesse que ela era vegana, eu não saí a segunda vez. Eu falei assim, gente, mas qual o problema? Por que as pessoas se incomodam tanto com o que o outro está comendo? Pois é, isso é complicado. As pessoas se incomodam mais do que a gente mesmo, que fica incomodado de ficar perguntando ingrediente. Quem tem que ficar incomodado é a gente. Pois eu sei exatamente. E muitas vezes eu falo assim, mas meu Deus, eu não estou me incomodando de você estar comendo a carne do meu lado, que eu não gosto do cheiro. Por que você está incomodando se eu não estou comendo? Não tá te afetando. Você continua comendo as suas coisas. Eu estou comendo as minhas e tá tudo bem. Eu parto muito disso, sabe? E meu marido foi aprendendo muito isso. No começo ele ficava, mas não vai. E eu tenho outras restrições, né? Eu não posso comer glúten, eu não, nada que tenha caseína. Então, muito disso para mim é vegano, os meus queijos, leite eu não gosto mesmo, mas tudo o que seriam derivados de leite, para mim é tudo vegano, porque eu não posso. E eu ainda não posso mais, eu não posso, e aí não é problema, eu não posso comer frango, eu não posso comer curry, eu não posso comer alho, eu não posso comer um monte de coisa. E aí quando sai no restaurante é um problema, porque qual restaurante que você vai que não tem alho? Praticamente todos. E aí, quando eu sinto que é uma coisa mais forte, aí eu falo, nossa, vou passar mal. Quando passa despercebido, eu falo, não, deixa quieto, eu vou ver como eu consigo administrar, sabe? Mas eu acho que ainda tem essa questão das intolerâncias, né? Você tem visto aumentar a questão das intolerâncias alimentares? Tem muitas intolerâncias alimentares, né? Pra gente poder ver essa parte de glúten, normalmente é feita a biópsia intestinal. Então, se a pessoa for fazer um exame de colonoscopia, vale a pena pedir pro médico aproveitar, incluir esse exame para poder ver se existe ou não uma intolerância ao glúten. Intolerância à lactose, muita gente tem, e é esperado mesmo que a gente tenha aí ao longo do tempo. Por quê? Quando a gente nasce em uma quantidade muito grande de enzimas digestivas para a lactose, porque a gente está recebendo o aleitamento materno, que é o leite materno, ou às vezes a fórmula, que muitas vezes vai ser de leite de vaca. Então, naturalmente, o bebê nasce com uma grande quantidade.
Conforme o tempo vai passando, essas enzimas digestivas vão sendo reduzidas. Isso é natural do organismo. Para algumas pessoas, essa redução vai acontecer de forma mais rápida, para outras vai demorar mais, para outras nunca vai acontecer. E muitas vezes que a gente deixa de consumir, esse processo vai ser um pouquinho mais rápido. Muita gente tem intolerância à lactose e não aceita, tipo, não quer fazer o exame de sangue para poder identificar se tem ou não, porque não quer aceitar. Não quer aceitar. Não quer ter que lidar com essa limitação, né? Não quer. Essa parte de alimentos mais fermentativos também acontece bastante. É um período da vida onde a pessoa está um pouco mais estressada, ansiosa, preocupada, que vai mexer um tanto no emocional, impactando a parte de digestão, de intestino, então trazendo mais distensão abdominal, mais gases, e para muita gente acaba incomodando, né? Na transição para o vegetarianismo é normal dos 3 primeiros meses ter um pouquinho mais de gases, mas depois passa, é normal. É normal, porque o organismo não está acostumado com tanta fibra, e do nada chega muita fibra. Não é um problema, muito pelo contrário, isso é extremamente benéfico para o organismo, uma quantidade maior de fibras. Porque melhora a parte de insulina, que costuma cair, melhora a glicemia, que costuma cair, melhora níveis de colesteróis, colesterol bom começa a subir, colesterol ruim diminui, o intestino extremamente funcionante. Feliz? Isso é ótimo, feliz. Produção de serotonina, todo vapor. Que bom, que bom. Mas é muito comum de cada vez mais ter surgido mais e mais problemas com intolerâncias alimentares. Isso é muito comum. Conta pra gente um pouquinho sobre a nutrição. Você estava falando com relação ao desempenho de esporte? Bom, o que acontece? Na alimentação vegetariana é normal da gente ter mais carboidrato. Isso é benéfico. As pessoas têm medo do carboidrato, mas ele é maravilhoso. É ele que nos fornece energia, nos traz disposição, né? E o que acontece? Na alimentação vegetariana, como as leguminosas, que são nossas fontes de proteína, também possuem um volume bom de carboidrato, é comum de comer um volume maior de carbo. E aí, por consequência, você acaba tendo um desempenho melhor, né, na parte de esporte. Então, corre com mais facilidade, puxa mais ferro com mais facilidade, auxilia na geração de hipertrofia. Então, quem busca volume de massa magra, não é só carboidrato, não é só proteína que tem que se preocupar, é o carboidrato. Então, a proteína constrói essas fibras que foram rompidas e o carboidrato, ele segura para que isso daí se mantenha, né? E ele é muito importante. Quando eu falo de carboidrato, é batata, arroz, frutas, pão. Por que não? Um pãozinho, não tem problema nenhum. Ai, eu amo pãozinho. Pãozinho é maravilhoso. Pãozinho, e é um problema para mim com glúten, mas nossa. Mas hoje a gente encontra pães deliciosos, tão gostosos quanto, tão fofinhos, quanto os normais, né? Os pães sem glúten. Nossa, eu consumo, e lá em casa tem muito. Lá em casa, farinha é só farinha sem glúten. E aí, e meu marido sente uma diferença enorme, porque às vezes eu vou fazer uma torta, alguma coisa de legumes, alguma coisa, e a farinha sem glúten, ela é muito mais leve, então é muito mais fácil de digerir. Você não tem aquele peso, né, do glúten. Sim. Então, lá em casa, isso acaba que as minhas restrições vão de tabela para os outros. É claro que eles também têm o que eles gostam, mas aí facilita, né? Porque eu faço uma coisa de uma vez só, porque senão ninguém dá conta. E voltando nessa parte de desempenho esportivo, o que acontece? Se a pessoa, ela tá se preocupando somente com macronutriente, carboidrato, proteína e gordura, não é suficiente. Porque às vezes se ela tem uma carência de ferro, também vai impactar no exercício dela. Não chega a oxigenação suficiente para as partes de células musculares, então tem mais dificuldade para fazer uma corrida, tem muito mais dificuldade para puxar, aumenta cargas na academia, isso tudo acaba impactando. Vitamina D baixa também impacta na parte de hipertrofia muscular, né? E vitamina D tem que estar em uma média de 35, 40, 50, não deve ultrapassar 60, né? Que aí tem o risco da toxicidade, que aí não é interessante. E aí a dieta é toda baseada na questão do... Tem suplementação? Não necessariamente. Se a pessoa conseguir, na alimentação, comer um grande volume de feijão, de lentilha, de grão de bico, não somente esses, mas também de soja, tofu, proteína de soja texturizada, muitas vezes consegue manter níveis bons de proteína e não necessariamente fazer uso de suplemento. Mas a grande maioria das pessoas acabam fazendo utilização pelo fato de ser algo prático. Coloca ali o pozinho, água, leite vegetal, pronto, bateu, traz uma certa saciedade.
Então, é importante sempre verificar se está batendo bem na alimentação. Não existe a necessidade. Não estou conseguindo fazer todas essas refeições de forma certinha. Aí vale a pena incluir. Não é todo mundo que agrada o sabor, porque quem não conhece é muito doce o paladar de um shake proteico. Mas hoje em dia a gente tem outras ideias, né, para colocar. Não necessariamente tem que ser o shake. Podemos pensar em colocar uma proteína de soja texturizada, de repente no almoço e no jantar, além de um feijão, de um grão de bico, de uma lentilha, de uma ervilha. Podemos pensar em vários tipos de preparações interessantes. Você é adepta à soja? Super. Soja não tem problema nenhum. Nem na menopausa? Muito menos. É Nossa, extremamente porque bom que consuma no período de menopausa a soja. Nossa, olha, eu escuto tanta coisa que eu já não sei mais o que eu faço. Pode consumir soja. Se eu vou pra soja, se eu fico sem soja, porque eu gosto. A soja bem feita, ela é muito gostosa. Ela é muito saborosa. É porque muitas vezes as pessoas não sabem fazer, não preparam direitinho. Mas você usando temperos é uma delícia. Eu gosto muito da soja. E te dá uma variedade enorme de opções, né, de você usar. Então, assim, eu estou pensando seriamente na questão da soja. Ela é maravilhosa. A soja é um alimento que é extremamente rico em isoflavonas, que é benéfico para períodos de menopausa, reduzir a sensação de fogachos. Ela ajuda a prevenção de câncer de mama. Ela é excelente nesse quesito. Não só nisso, mas com a soja a gente tem leite vegetal base soja. A gente pode fazer com esse leite vegetal. Também tem a versão do tofu, que é extremamente prático. A gente pode fazer grelhado, pode fazer doce. Quando fala doce, é tipo fazer mousse de tofu. Sabor chocolate, sabor maracujá, sabor morango, que fica incrível. Não só essa versão de doces, mas a gente pode fazer grelhadinho, como se fosse um frango, né? Então, pode fazer numa versão yakisoba, pode fazer numa versão mexido, como se fosse um ovo mexido, a gente usa o tofu mexido. E para dar o gostinho de ovo, para quem sente falta, usa um sal negro, que aí traz aquele gostinho de enxofre que está presente no ovo. Podemos utilizar a proteína de soja texturizada, que aí é um volume mais proteico do que o grão de soja. E o grão de soja ele é muito rico em cálcio, em ferro, magnésio, proteína, e não tem problema nenhum de consumir. É uma dieta muito calórica? Engorda? É que assim, não é um alimento que engorda, não é a alimentação em si, a alimentação vegetariana engorda. Não é assim que funciona. O que acontece? A gente tem que pensar desde o café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Então, se a pessoa consome grandes volumes, seja na alimentação vegetariana ou seja na alimentação tradicional onívora, consome grande volume de determinado alimento, talvez até um mais rico em gordura, aí sim tem um risco de engordar. Mas a alimentação vegetariana ela é leve. Quando a gente pensa em alimentos íntegros, né, alimentos que vêm da natureza, ela é leve. Ela não é uma alimentação que te auxilia a ganhar peso, e sim a reduzir ou manter. A não ser que essa pessoa consuma muitos industrializados, né? Então, alimentos ricos com amendoim, alimentos ricos com gordura de palma, com óleo de coco, aí começa a ficar mais calórico. Aí sim, tem risco de ganhar peso, como qualquer outra alimentação. O que você tem para desmistificar para gente? Os mitos que as pessoas mais chegam perguntando ou questionando para você? Dos mitos? Ih, são tantos. O principal é que a pessoa virou vegetariana e vai ter anemia. Não necessariamente, muito pelo contrário. O fato da anemia acontece por exemplo, perda excessiva de sangue, né? Então, a menstruação, de repente fez uma doação de ferro, fez alguma cirurgia, perdeu sangue de alguma forma. Então, aí sim vai ter uma carência de ferro, mas não foi causada pela alimentação. A alimentação, ela vai ter uma quantidade decente de ferro quando coloca a leguminosa no almoço e no jantar, principalmente associando com uma fonte de vitamina C. Quando a gente fala de vitamina C, não é só o limão e a laranja, todas as frutas têm vitamina C. Então, mexerica, laranja, goiaba, morango, uva, carambola. Então, a gente associa aí, logo após essa refeição de um almoço, onde tem um feijão, ou grão de bico, ou lentilha, ou ervilha, grão de soja, tofu, edamame, qualquer uma dessas leguminosas associadas com uma fonte de vitamina C logo em seguida, como se fosse uma sobremesa, já favorece essa absorção de ferro. Isso no almoço, isso no jantar. Da mesma forma quando toma remédio, né? Coisa. Porque quando eu tomo, por exemplo, eu sei porque minha filha tem problema de anemia também, e toda vez que ela tem que fazer suplementação com Noripurum, ela tem que tomar com um suco de vitamina C, para potencializar. Para poder, exatamente, absorção. Sim.
Então, esse é um dos mitos que todo mundo acha, vai ficar anêmico. Não é assim que funciona. Vai ficar doente. Vai ficar doente. Com aparência de doente. Com aparência de doente. As pessoas que são onívoras, que comem carne, frango, peixe, quem come muito frango e peixe e não põe uma leguminosa no prato, tem um risco maior de ter carência de ferro do que quem é vegetariano vegano. Porque não tem ferro no peixe, não vai ter ferro no frango. E as pessoas só acham que é o vegetariano que vai ficar faltando. E não, muito pelo contrário. Tá vendo por que existe Pod Vegan? Para trazer essas informações. Se você tá aqui com a gente, é porque você tá curtindo. Se você tá curtindo, deixa seu like aqui, compartilha com as pessoas essas informações. Por mais que elas não queiram ou não tenham a intenção de se tornarem veganos ou vegetarianas, são importantes informações para outras pessoas que possam estar ao redor, perto, que convivem, para poder entender, gente, que não é um bicho de 7 cabeças, que não impacta negativamente na vida das pessoas, muito menos de quem não é. Então, deixa seu like aqui e compartilha com seus amigos. E o que mais você tem pra gente desses mitos todos que as pessoas falam? Desses mitos todos, um mito que não é mito, esse daí eu queria até aproveitar que a gente estava falando um pouquinho do ferro, esse daqui não é mito. Pessoas que têm hábito de colocar alguma fonte de cálcio no mesmo prato onde tem fonte de ferro, então a gente tem ali um arroz, um feijão, aí a pessoa é vegetariana, consome laticínios, ou ela é onívora, que também consome laticínios, e põe aí, por exemplo, uma berinjela parmegiana, que vai ter o queijo. Esse queijo contém cálcio, ele vai barrar a absorção daquele ferro do feijão, então vai absorver mais o cálcio. E o ferro, que é um item importante, acaba passando. Então, aí é um detalhe que é importante, seja para quem é vegetariano ou vegano, só aproveitando aquele ganchinho ali do ferro, que é uma informação importante. Super, para todo mundo, né? Porque eu acho que a anemia é o que a população mais tem, né? O que mais sofre é com problema de anemia, mas eu acho que tem muito isso. É uma questão de você balancear a alimentação. E que as pessoas, a gente escuta muito, a gente ouve muito, procura muita informação na internet. E isso é um problema também muito sério. E muitas vezes a gente não procura uma orientação profissional para poder equilibrar isso pra gente. E aí e também tem a questão, acho que do costume de comer, né? Tem muito costume, tem muita família que gosta do molho, do queijo junto, né? De fazer as coisas mais assim, com muito molho mesmo. E acaba que acha que é uma alimentação rica ou uma alimentação, entre aspas, saudável, mas com carência de diversas vitaminas aí, né? Isso aí atrapalha. Então a pessoa acha, vou só pôr um parmesão em cima da salada. Esse pouquinho de parmesão tá absorvendo, fazendo com que essa pessoa não absorva tão bem o ferro dessa alimentação. Uma mussarela de búfala, ela também tem cálcio, ela também vai barrar a sua absorção de ferro. Então, evitar qualquer tipo de laticínio ali no prato é importante quando a gente visa essa parte de ferro. Então, qualquer mulher que perde sangue, que faz um treino intenso, por que treino intenso? Não só mulher, homem também que treina intenso, gasta muito ferro para demanda de energia para as células musculares, né? Então, é importante, ferro é um item importante. A gente tem que começar a ter um pouquinho mais desse olhar para o ferro. E, voltando dos mitos, não é porque a pessoa virou vegetariana ou vegana que ela vai ter carência de proteína. Não é assim que funciona. Tem proteína em tudo. O morango tem proteína. É pouquinho, mas tem. Então, pensando em volumes proteicos bons, a gente vai encontrar em todo o grupo dos feijões, que é enorme. Feijão, de todas as cores. Então, a gente está falando de feijão carioca, azul, fradinho, preto, branco, vermelho, rajado. Lentilha marrom, lentilha rosa. Ervilha seca, ervilha fresca, grão de fava, edamame, tremoço. Temos uma imensidão, grão de bico. O mito, esse é o mito. Cogumelo. Cogumelo não é fonte de proteína. Cogumelo contém proteína, assim como um brócolis contém proteína. Mas ele nunca vai ser um feijão. Passa longe do feijão, coitado. Esse é um dos mitos. Eu descobri há pouco tempo que o figo não é uma fruta vegana. Você sabe explicar isso pra gente? Eu não sei te explicar exatamente, porque como é a bichinho, o insetinho que morre ali dentro do figo, eu não lembro de ter visto direito, mas não é uma fruta que faz parte das minhas prescrições. São raras as pessoas que gostam de figo, eu nunca gostei. É verdade. Não, mas foi uma coisa que me impressionou bastante. Mas é até uma dúvida que eu tenho procurado
Em alguns lugares não tenho achado, preciso manter contato com algum vegano mais assim, raiz mesmo para explicar. O que eu vi é que o figo ele não é uma fruta vegana porque parece que as vespas elas polinizam nele, no figo, tem alguma coisa nesse sentido. Só que aí eu fiquei pensando, e a goiaba que tem o bichinho da goiaba? Ah, mas aí o bichinho que nasceu dentro dela. A goiaba não, a goiaba é vegana. E é uma das frutas mais ricas em vitamina C, depois da acerola. A acerola tem a top 1, a top 1 é a acerola. Aí depois vem a goiaba, aí vem a turma do limão, mexerica, laranja. Nossa, eu não sabia que a goiaba era... é muito rica em vitamina C, muito maravilhosa. E a couve? Couve é uma folha, que é uma verdura, que é extremamente rica em magnésio, por conta da pigmentação verde escura. E por ser um alimento cru, vai ter vitamina C. Vou fazer a couve-manteiga refogada. Esquece a vitamina C, o magnésio vai estar lá, o cálcio estará lá. Mas a vitamina C não, a vitamina C ela é termossensível, ela é sensível a altas temperaturas. Então, o ato de refogar vai perder a vitamina C. Vou comer salada de folha de couve e manteiga. Aqui, ó, uma dica, salada de couve e manteiga ou aquela couve kale que é mais crespinha. Põe um pouquinho de limão, azeite e finaliza com um pouquinho de hortelã fresco. Vocês não têm noção, fica maravilhosa. Aí sim, ela vai ser... Já vou experimentar. Porque esses dias eu experimentei taioba. Maravilhosa. Taioba, que eu olhei, eu falei, gente, mas parece uma couve. E é gostosa. E o sabor também é muito próximo. E é uma verdura super rica também, né? De ferro, né? Ela é rica em ferro, mas ela é mais rica em cálcio. Todas essas folhas verdes escuras, a gente acha que ela é fonte de ferro. Ela contém um pouquinho, mas ela vai ser sempre mais rica em cálcio. No reino vegetal, a gente olha para as folhas verdes escuras como fontes de cálcio e magnésio. Sempre com esse olhar. E como que funciona a avaliação metabólica? A avaliação metabólica é olhar os exames de sangue dessa pessoa. É uma bateria com uma média aí de uns 25, 28 exames. Então, a gente vai dar uma olhadinha nessa parte de tireoide, como está o funcionamento dela, que é o exame de TSH, ureia e creatinina, para ver metabolismo de rim, também ver o volume proteico da alimentação da pessoa, volume de massa muscular, triglicérides e colesteróis, para ver como está essa parte de metabolismo de carboidratos, de gorduras, glicemia, insulina e hemoglobina glicada, para ver se tem aí um risco para diabetes, se essa insulina está se esforçando muito para manter uma glicose boa, se de repente ela está se esforçando, existe sim um risco de trazer a diabetes, que é a famosa resistência à insulina, hemograma, para a gente dar uma olhada naquela linha da hemoglobina, para ver se existe ou não uma anemia, ferritina, para ver estoque de ferro, proteína C reativa ultrassensível para ver se existe alguma inflamação no organismo que pode estar impactando no resultado da ferritina. Exame de vitamina B12, vitamina D, zinco, as frações hepáticas. Então, a gente está falando de TJ, TGP, gama GT, que mostra toda essa parte de fígado. Exames de cálcio para ver se tem alguma... Como está essa parte, não é de cálcio, metabolismo do cálcio, metabolismo hormonal, que aí se dá alguma alteração sempre encaminho para um endocrinologista. E depois que tá tudo bonitinho, redondinho, vamos verificar o cálcio. Aí a gente faz o exame de excreção de cálcio urinário de 24 horas para ver se o cálcio da pessoa na alimentação está de forma adequada ou não. Ele não é o estoque, ele é um reflexo do dia, é como se fosse uma foto. Então, nesse dia eu peço para a pessoa bater tudo que ela está comendo e a alimentação ser o mais similar do que acontece na maioria dos dias, para não acontecer erro. Mas por que especificamente o cálcio? Porque o cálcio a gente não dosa no sangue, a gente vê na urina. E aí, como ele é um reflexo do seu dia, é referente à alimentação de como ela tá na maioria dos dias. Na maioria dos meus dias eu consumo meu suco verde, eu tomo meu leite vegetal fortificado com cálcio, como meu arroz e feijão ali no almoço com legume e verdura. Então, nesse dia, ela não pode resolver fazer uma panqueca, resolver tomar só um cafezinho com um pãozinho. Ela tem que estar com o mais similar que acontece na maioria dos dias dela. Ele é tipo uma foto do dia. Aí, ele mostra se o cálcio dessa pessoa tá adequado. Porque a gente não come igual todos os dias, né? Mas a gente meio que mantém uma constância na maioria deles. Sim, do que a gente gosta, do que é mais fácil até, né, para manter a rotina. Sim. Então, a avaliação metabólica é fazer os exames de sangue e, através deles, a gente faz uma leitura do que está acontecendo no organismo dessa pessoa. É muito legal. E aí, ela pode estar com o metabolismo alterado em virtude dessas... Sim, ela pode, de repente, estar comendo
baixa quantidade de proteína, então a gente vai identificar ali numa ureia muito baixa, às vezes ela tá comendo muito carboidrato, então a gente vai identificar num triglicérides mais alto, às vezes ela tá com carência de ferro, B12 e vitamina D, que traz uma sensação péssima pro organismo dela. O que é sensação péssima? Muito cansaço, muita sonolência, dificuldade de concentração, dificuldade de acordar e se sentir disposta, fica se sentindo muito desanimada, Nossa, sem então tô vontade nessa. pra nada, unhas fracas, cabelo caindo. Não, unha fraca, cabelo caindo, não, mas o resto, nossa. Aí eu fico assim, gente, será que é testosterona? Será que é porque eu tô ficando mais velha? Será que é porque eu tô na menopausa? Será que é? Será que é, né? Tudo será que é? Aí, por isso que só com exame de sangue pra gente identificar o que tá acontecendo. Sem exame, a gente não identifica nada. Aí, a gente não pode, por livre e espontânea vontade, resolver suplementar alguma coisa, sendo que muitas vezes a gente não tem carência de determinado item, às vezes tem uma carência muito grande de outro, então tem que utilizar uma dose um tanto mais alta. Às vezes é só fazer uma manutenção pra não ter risco de perder, de cair. Explica pra gente um pouquinho da diferença entre a nutrologia e a nutrição. Bom, o único profissional da área de saúde que pode prescrever dieta, alimentação com quantidades, você vai comer 6 colheres de feijão, 4 colheres de arroz, X quantidade de legume, de verdura, é o nutricionista, tá? Nutricionista também pode prescrever suplementações, mas a gente tem uma dosagem limite. A gente não pode prescrever uma vitamina D, por exemplo, de 5.000. 5.000 já entra numa dose mais medicamentosa. E a partir de 5 para cima é o médico. Nosso é até 4. Então, a gente tem essas quantidades que a gente utiliza através da legislação, quanto que a gente, como nutricionista, pode fazer a prescrição. O nutrólogo não, o nutrólogo pode passar medicamento, pode prescrever altas dosagens de determinadas vitaminas, o nutrólogo vai conseguir identificar se você tem algum problema no quesito hormonal, fazer os ajustes necessários, se precisar fazer uma suplementação, pode prescrever hormônio se tiver uma necessidade, mas é só quando realmente existe, não pensando em fins estéticos e sim a saúde. Então, seria essa diferença, o nutricionista passa alimentação, passa receitinhas, passa 1000 coisas interessantes aí pro dia a dia da pessoa, facilitando a rotina dela com a alimentação. E quando existe alguma carência, faz as suplementações necessárias. Mas, por exemplo, se eu pego uma pessoa que está com uma ferritina extremamente baixa, que eu sei que só com a alimentação e a suplementação não vai ser o suficiente, eu sugiro para procurar normalmente um nutrólogo ou endócrino ou algum médico para poder verificar se existe a possibilidade de fazer uma infusão de ferro endovenosa, porque o nutricionista não pode prescrever infusão na veia, mas um médico pode. Nutricionista tem uma certa quantidade de dosagem de suplemento que a gente pode prescrever, já o médico pode trabalhar com altas dosagens. Seria mais essa diferença. Então, o trabalho, na verdade, é um trabalho em parceria, em conjunto. Sim, sim. Então, é sempre interessante a gente ter um nutricionista e um nutrólogo para ir acompanhando. Ou você acha que o nutrólogo entraria só realmente se houver essas necessidades mais pontuais de dosagens mais altas? É gostoso de trabalhar em conjunto porque o que acontece? Não necessariamente o convênio da pessoa vai aceitar o pedido de nutricionista para fazer exame de sangue. De qualquer forma, ela às vezes vai ter que passar com algum médico. Então, se tiver aí um nutrólogo e nutricionista de confiança, vale a pena trabalhar de parceria. É importante. Esses dias eu fui a um nutrólogo, mas eu estava, né? Porque agora eu já tenho, vou procurar uma nutricionista que chama a doutora Priscila Maza, para a gente conversar, inclusive, porque eu já estou nos 50, né? E eu acho que eu tenho percebido e tenho sentido isso, uma mudança muito grande no meu organismo, tanto para digerir o que antes era mais fácil. Nossa, eu como às vezes eu como alguma coisa, hoje no almoço, eu fiz uma salada de lentilha, que eu amo. Tipo um vinagretezinho de lentilha. Nossa Senhora, ela para e ela fica comigo. Eu converso com essa refeição até quase 10 horas da noite. Deve ser por conta da cebola, acredito eu, que você falou, não posso comer alho. Acho que deve ser por conta da cebola. Nunca tinha pensado, você tá vendo? Como pode ser, é verdade. Mas fica muito bom, um vinagretezinho de lentilha. Nossa, maravilhoso. Pra deixar completo, saladinha de folhas, a verdura que a gente queria. Vinagrete de lentilha, a proteína que nós gostaríamos de ter. Coloca ali um tomatinho, um brócolis, uma cenourinha ralada, a parte dos legumes. Falta só o carboidrato. Pode pôr um milho, uma saladinha de quinoa para complementar. Tá perfeito. E tá completo.
E tá completo. E tá completo. Já tô aqui guardando para minha próxima refeição. Mas não pode ter medo de comer lentilha, quantidade generosa. Nada de 2 colherzinhas. A gente trabalha aí com pelo menos umas 6, 7. Sério? 8. Ai, que delícia, Ou mais. porque eu amo lentilha. E por incrível que pareça, hoje, né, eu tava almoçando e aí tava minha cachorrinha do lado e a Ayla fica sempre de olho, né? E aí eu falei, ai, já sei, vou botar um arroz com lentilha pra ela, ela vai amar. Nossa Senhora! Ela ficou lambendo os beiços, ficou lá querendo mais. Que Eu falei, fofura. não, você já comeu muito, tá bom, chega. Mas por isso, né, porque tem alto teor proteico e tudo, então assim, energético também. É uma delícia e eu adoro. Bom. E aí, muitas vezes, eu acho que tem, para você ver como são os mitos ou até a falta de informação. Eu adoro lentilha. Aí, na hora que eu tava comendo a lentilha, e eu adoro arroz, né? Amo de paixão arroz. Pra mim, qualquer arroz. E aí, eu botei arroz com lentilha. Eu falei, nossa, carboidrato com carboidrato. Eu falei, não, Lívia, é um carboidrato, outro é uma proteína. Então, assim, para você ver como a gente está sempre aprendendo e superando os tabus ou desmistificando as coisas que a gente, né, aprende errado, que tem muito a ver. Hoje eu me peguei pensando nisso, né? Na hora que eu estava fazendo esse pratinho ali para a Ayla do arroz com a lentilha. E fica maravilhoso. E tá tudo bem de comer arroz com lentilha. Ai, que bom. Carboidrato com proteína, maravilhoso. A gente chama aí de proteína completa, né? Porque a gente vai ter um aminoácido que não vai estar presente na leguminosa e um aminoácido que não está presente no cereal. Aí, quando faz essa junção dos dois, não necessariamente na mesma refeição, mas sim no dia, a gente tem essa proteína completa, que são com todos os aminoácidos, sem os que estão faltando. Que um seria a lisina e outro seria a metionina. Que ótimo, muito bom. Bom, para a gente encerrar, deixa eu te perguntar uma coisa. Para a gente ter saúde, o que não pode? O que não pode faltar? O que não pode para você? Dentro do veganismo, para ter saúde, o que não pode? Faltar os itens que vêm da feira, B12, ferro. Esses aí precisamos ter. Ah, mas você diz o que não pode ter? Tipo, não pode? O que não pode? O que você acha assim, para eu ter saúde, eu não posso fazer isso, eu não posso ter aquilo, eu não posso... A gente não é que não pode, mas a gente reduz itens industrializados. Quando eu falo de industrializados, é com grande quantidade de gordura saturada. Gordura de palma, óleo de coco, seriam mais nesses quesitos. Ah, bom saber. Reduzir, não digo 100% sem, que é lógico que a gente gosta de comer um chocolatinho às vezes. Eu sou chocolatra. A gente gosta de comer um hambúrguer vegetal, caprichadinho na gordura às vezes, então tudo esses bem. hambúrgueres são uma delícia. Mas são raras exceções, não pode ser durante a semana, todo dia ali, que senão dá ruim nos exames. Mas a gente pensaria mais nisso. Doutora Priscila, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Adorei todas essas informações, que são informações úteis, informações importantes para a gente aprender sobre saúde, né? E que influencia na nossa beleza e que influencia no nosso bem-estar também. Bom, antes da gente terminar, quero pedir para você seguir o nosso canal, curtir aqui embaixo esse episódio se você gostou, compartilhar com seus amigos e familiares e já vou deixar um spoiler para o nosso próximo episódio. A gente vai falar sobre Pilates e alta performance. Pode? Gente, um beijo e até a próxima segunda. Agradeço também. Ai, que Obrigada. bom. Amei. Muito bom, muito bom.